Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vai tudo bem com você? Graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez, e por estar me direcionando a você, querido professor da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, estou aqui com mais um resumo da lição bíblica de jovens, a lição de número 2. A lição de número 2, que traz o tema Desfrutando a alegria na esperança da salvação. O texto base está em 1 Pedro 1:3, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Os objetivos desta lição, e o professor deve estar atento a estes objetivos, o primeiro objetivo está relacionado ao primeiro tópico desta lição, e o primeiro objetivo aí é saber que o cristão foi regenerado para uma esperança viva. No segundo tópico da lição, que vai estar falando acerca da alegria da salvação, o professor vai destacar a alegria decorrente da salvação. E por fim, no terceiro tópico, que vai falar sobre a maravilhosa salvação, o professor vai ressaltar que a salvação em Cristo é o fim da nossa fé. Pois bem, o comentarista desta lição, e eu quero também me direcionar a você, meu querido professor, você que é professor da Escola Bíblica Dominical da classe de jovens. Ele vai abordar sobre, aí no primeiro tópico, gerados para uma viva esperança. Gerados para uma viva esperança. Eu creio que você deve ter abordado na lição de número 1 desse trimestre, e como disse na outra aula, que Pedro escreve esta carta para consolar os irmãos que estavam enfrentando adversidades e algumas tribulações. E é por isto que ele começa este capítulo trazendo esta palavra de conforto, de consolo para os irmãos. Para os irmãos. Ele começa louvando a Deus, e é interessante como ele expressa dizendo: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Esta viva esperança, ou esta esperança que temos em Cristo Jesus, ela tem duas características. A primeira é que ela é uma esperança viva. Ela é uma esperança viva. Segundo, ela é uma esperança que nos traz segurança. Porque é interessante observarmos o que Pedro, a forma como ele se expressa no versículo 3, nos gerou, isso aqui é muito interessante. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A nossa esperança é Cristo Jesus. O que seria de nós se não fosse a ação gloriosa de Cristo Jesus em nossas vidas? Então esta esperança, ela é viva e produz a segurança para a vida do cristão, para a vida do crente. E como é bom, como cristãos, desfrutarmos desta viva esperança, continuar servindo a Cristo,
crendo, confiando e glorificando a Deus mesmo em meio às tribulações. Então exponha isso diante da sua classe. Ainda neste tópico, ele vai falar sobre uma herança superior. Né? E é tão interessante observar no versículo 4 que Pedro descreve assim: para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Esta é uma herança incorruptível. Incorruptível. Ou seja, significa algo que não perece, que não apodrece. Esta é a característica da nossa esperança. É uma herança incontaminável, imaculada, sem mácula, né? Limpa. Glória a Deus por isto. E em terceiro, é uma herança inacessível, né? Que não pode murchar, que não perde a sua beleza. Que não perde a sua beleza. Estas são as características desta herança. E é bom que você venha colocar diante da sua classe, trazer esta palavra de conforto e de consolo para a sua classe ou para os seus alunos, que mesmo em meio às adversidades, nós temos uma viva esperança e uma herança garantida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. No segundo tópico, o comentarista vai nos falar sobre a alegria da salvação. A alegria da salvação. E que coisa maravilhosa! A alegria da salvação. A alegria no sofrimento. E a pergunta que vem na nossa mente: é possível se alegrarmos em meio ao sofrimento? É possível vivermos alegre em meio à dor? Em meio ao sofrimento? É tão importante você ressaltar a importância do cristão ter no seu interior a virtude do fruto do Espírito, que é a alegria, que é o gozo. E esta alegria só o Espírito Santo pode gerar na vida do crente, na vida do cristão, tendo esta alegria, desfrutando da alegria em meio às perseguições, em meio ao sofrimento, cantando em meio às adversidades e às maiores provas. É possível sim, irmãos, é possível sim. Diga para seus alunos que é possível sim desfrutarmos de uma alegria verdadeira em meio ao sofrimento. A fé que é provada, né? Pedro ele vai falar sobre a fé que é provada. É interessante observarmos que ele sempre entendermos uma coisa importante, é que as provações, eu gosto da expressão do pastor Hernandes Lopes, quando ele comenta esta carta, estes versículos, ele aborda que as provações são pedagógicas, que as provações são variadas, que as provações são dolorosas, que as provações também são proveitosas, que as provações preparam o crente para a glória futura, né? Para a glória futura. Então sempre tem um objetivo. Sempre tem um objetivo. É tão interessante a expressão do texto, é que a aprovação tem um tempo determinado para acabar, não é para sempre. Então se alegre, cante, sirva a Deus com alegria, porque o Deus que permite as provações é o Deus que te ajuda nesta caminhada para você continuar vencendo. Amém? Seja feliz, alegre e servindo a Cristo Jesus, pois é o Senhor que te enche de alegria, é o Senhor que enche o crente, o coração do crente da alegria verdadeira. E no terceiro tópico, a maravilhosa salvação. A salvação, ela aborda diante da sua classe, querido professor. A salvação, ela começa com Deus e termina também com Ele. Não tem participação humana na salvação. A salvação começa com Ele, começa com Deus e termina com Deus. Algumas pessoas pensam assim: não, eu vou pagar um preço para mim ser salvo, para mim chegar ao céu. Não, o preço Jesus já pagou.
Jesus pagou o preço, né? Ele pagou o preço já. Então, a salvação começa com Deus, termina com Ele. A pergunta que pode surgir, ou o aluno pode perguntar a você: e uma vez salvo, salvo para sempre? Não. Não, essa doutrina não tem fundamento bíblico. Não há fundamento bíblico, uma vez salvo, salvo para sempre. Não, de forma alguma. Não. Então a salvação é uma obra realizada por Deus, baseada na graça de Deus, trazendo como resultado a paz e a alegria para a vida do crente. Uma ótima aula para você, querido professor, para seus alunos. Deus abençoe sua vida e que você continue crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Deus abençoe sua vida de uma forma especial e uma ótima aula para você neste próximo domingo.